Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre os gases. Nós vimos na aula passada as leis volumétricas, a lei volumétrica de Gay-Lussac e também o princípio ou a hipótese de Avogadro. Na aula de hoje nós falaremos sobre o volume molar, que é o volume que 1 mol de um gás ocupa a determinadas condições de temperatura e pressão. Vamos à nossa aula então? Vamos começar entendendo melhor o que é o volume molar. O volume molar dos gases é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás em determinada pressão e temperatura. Vejam aqui que nós estamos falando de qualquer gás, não importa a natureza desse gás, não importa se são moléculas maiores ou menores, se é um gás formado por íons, sempre então, em determinadas condições de pressão e temperatura, esses gases então 1 mol de qualquer gás vai ocupar o mesmo volume. Lembram-se que nós vimos, quando nós falamos da lei ou da hipótese de Avogadro, que entre as suas conclusões, quando nós tínhamos reações ocorrendo em pressão e temperatura constantes, ele havia concluído que quando os números totais de moléculas são iguais, antes e depois da reação, o volume gasoso total não varia durante a reação. E também, caso esse número total de moléculas aumentar ou diminuir durante a reação, o volume gasoso total irá também aumentar ou diminuir na mesma proporção. Essas conclusões nos mostram que o volume dos gases depende do número de moléculas. Então, quanto mais moléculas nós tivermos, maior o volume ocupado. Se o volume, então, depende do número de moléculas e nós sabemos que 1 mol é uma quantidade fixa de moléculas, claro que sob pressão e temperatura determinados, constantes, nós teremos sempre 1 mol de qualquer gás ocupando o mesmo volume. Como nós sabemos, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Então, se nós estivermos falando de moléculas, essa será a quantidade de moléculas que nós teremos em 1 mol. Então, uma quantidade fixa. E como o volume depende da quantidade, e 1 mol é uma quantidade fixa, nós teremos, é claro, o volume para 1 mol em pressão e temperaturas constantes também fixo e determinado. Nós podemos concluir, então, que o volume molar independe da natureza do gás, mas ele varia apenas com a pressão e com a temperatura. Quando nós falamos, então, de uma pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius ou então de 273 Kelvin, isso que nós chamamos de CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, nós sabemos que o volume molar é de 22,4 litros. Esse valor foi dado experimentalmente e também pode ser calculado. Para nós calcularmos esse valor, nós teríamos que conhecer mais uma equaçãozinha que nós veremos apenas na próxima aula. Então, por enquanto, acreditem em mim. 1 mol de qualquer gás na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, vão ocupar sempre o volume de 22,4 litros. E na próxima aula, depois que nós virmos a equação, eu tenho certeza que vocês também terão condições de calcular esse volume sem maiores dificuldades. Esse volume de 22,4 litros equivale ao volume de um cubo que apresenta arestas de 28,19 centímetros aproximadamente, só para vocês terem ideia de qual é o volume que 1 mol de qualquer gás vai ocupar na CNTP. E nós poderemos utilizar a nossa equação geral dos gases, o P1V1T1, que é igual a P2V2T2, para nós calcularmos quaisquer variações de pressão, volume e temperatura, conhecendo, é claro, a pressão, o volume e a temperatura de 1 mol de gás na CNTP. Então, se um problema nos pedir para calcular o volume de um gás a determinada pressão e temperatura, nós vamos utilizar como parâmetro, como P1, V1 e T1, os valores que nós conhecemos aqui para a CNTP, onde nós sabemos que a pressão equivale a 1 atm ou 760 ml de Hg, o volume para 1 mol é 22,4 litros e a temperatura de 0 graus Celsius ou então 273 Kelvin. E nós vamos então comparar com essa nova pressão e a nova temperatura que nos foi dada para chegarmos ao volume pedido. Vamos ver isso com mais detalhes agora em exemplos numéricos.
Então, no nosso primeiro exercício, nos pergunta qual é o volume ocupado por 19 gramas de gás flúor a 27 graus Celsius e 1,64 atm. Então, a primeira coisa que nós temos que cuidar é que o gás flúor apresenta a fórmula F2. Isso significa, então, que se cada átomo de flúor apresenta massa 19 unidades, então nós teremos aqui, para o gás flúor, para o F2, cada molécula, então, tendo a massa de 2 vezes 19, que é igual a 38 unidades de massa. Claro que se nós falarmos agora em mol, nós sabemos então que 1 mol de F2 vai apresentar a massa de 38 gramas. Isso significa então, pessoal, que nós sabemos que 38 gramas do gás flúor na CNTP vão ocupar que volume? O volume, então, de 22,4 litros, já que nós estamos falando aqui de 1 mol. Mas a questão nos pede para calcular o volume ocupado por 19 gramas. Então, 19 gramas do gás flúor vão ocupar qual volume? Então, aqui nós podemos, é claro, fazer uma regrinha de 3. Então, já podemos aqui simplificar 38 com 19, nós temos aqui a proporção de 1 para 2, e agora sim vamos fazer essa conta, onde nós sabemos que 2x é igual a 22,4 litros, x, portanto, será igual a 11,2 litros. Agora, cuidado, pessoal, esse é o volume que 19 gramas do gás flúor ocupam quando nós falamos das CNTP, já que nós utilizamos o 22,4 litros, que é o volume ocupado por 1 mol na CNTP. Mas o exercício quer saber qual é o volume que essa massa do gás flúor ocupa a uma temperatura de 27 graus Celsius e uma pressão de 1,64 atm. Vamos, é claro, utilizar aqui a nossa fórmula, o P1V1 T1, que é igual a P2 V2 T2. E vamos utilizar aqui como P1, V1 e T1 o que nós conhecemos para CNTP e depois P2, V2 e T2, aquilo que nos é pedido no problema. Então vamos fazer esse cálculo, pessoal. Na CNTP, a pressão nós sabemos que é de 1 atm e o volume, como nós queremos falar de uma massa de 19 gramas, nós acabamos de calcular, esse volume vai ser de 11,2 litros. E tudo isso dividido pela temperatura da CNTP, que é 0 graus Celsius, mas nós somos obrigados sempre a utilizar aqui nessa nossa fórmula a temperatura em Kelvin, senão vai dar erro. Então sempre utilizem em Kelvin, jamais em graus Celsius. E nós sabemos então que para transformar Kelvin para graus Celsius, nós simplesmente somamos 273. Então nós tínhamos 0 graus Celsius, vamos somar então 273, e aqui nós chegamos à temperatura em Kelvin. Isso vai ser igual à pressão 2, que é a pressão que ele nos fornece de 1,64 atm, multiplicado pelo volume 2, que é o que nós queremos calcular, tudo isso dividido pela temperatura 2, que é 27 graus Celsius. Então, nós vamos somar 27 com 273, para nós chegarmos aqui à temperatura em Kelvin. Aqui do outro lado também, temperatura em Kelvin. Vamos, pessoal, primeiro cancelar aqui as nossas unidades para nós vermos se nós fizemos a conta correta. Então, nós temos ATM de um lado com ATM do outro lado e Kelvin de um lado com Kelvin do outro lado. Nós sabemos, então, que essa resposta será em litros. Fazendo essa conta, então, nós teremos aqui 11,2 litros dividido por 273. Isso vai ser igual a 1,64, que multiplica o volume 2 que nós queremos saber, dividido por 300, que é a soma 27 mais 273. Então, 1,64 que multiplica o volume 2 vai multiplicar também aqui 273. Isso vai nos dar 447,72, que multiplica o volume 2.
que é igual a 300, que multiplica agora 11,2 litros, que vai nos dar 3.360 litros. Vamos, então, fazer aqui a passagem do 447,72, que estava multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então, esse volume que nós queremos saber vai ser 3.360 litros dividido por 447,72. Fazendo essa conta, nós vamos chegar aqui ao valor aproximado de 7,5 litros. Então, aqui o nosso resultado será 7,5 litros, que é o volume que 19 gramas de gás flúor vai ocupar a 27 graus Celsius e sob a pressão de 1,64 atm. Vamos resolver mais um? Qual é o número de moléculas existentes em 5,6 litros de um gás qualquer, medido nas condições normais de pressão e temperatura? Então, pessoal, a gente sabe que 1 mol de qualquer gás vai ocupar um volume de 22,4 litros na CNTP. Então, muito importante dizer que isso vale para a CNTP. E nós sabemos também que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, essa quantidade de moléculas vai ocupar 22,4 litros na CNTP. Como ele também está pedindo para nós trabalharmos nas condições normais de temperatura e pressão, e ele quer saber o número de moléculas existentes em 5,6 litros, podemos só fazer aqui uma regrinha de 3. 5,6 litros, portanto, terá um número X de moléculas. Vamos multiplicar cruzado, então, teremos aqui 22,4 que multiplica x, então 22,4 vezes o x, que será igual a 5,6 que multiplica 6 vezes 10 a 23. Isso vai nos dar 33,6 vezes 10 a 23. E aí, é claro, pessoal, que nós vamos passar o 22,4 dividindo. Então, nós teremos 33,6 vezes 10 a 23 dividido por 22,4. Fazendo essa continha, nós vamos chegar ao valor de 1,5 vezes 10 a 23 moléculas. Vamos resolver mais um? Qual é o volume ocupado por 2 mol de um gás a 700 milímetros de Hg e 27 graus Celsius? Pessoal, vamos utilizar então o nosso conhecimento sobre a CNTP para nós fazermos essa conta. Então, olha só, na CNTP nós sabemos que 1 mol de qualquer gás, então 1 mol vai ocupar 22,4 litros. Mas aqui ele quer saber 2 mol. Então, 2 mol vai ocupar, é claro, o dobro, um total de 44,8 litros. Então, vamos montar aqui a nossa equação. O P1, V1, T1, que é igual a P2, V2, T2. E vamos usar aqui a CNTP como base de comparação com a nossa pressão, volume, temperatura 1. Então, pessoal, nós sabemos que na CNTP a pressão em milímetros de Hg é 760 milímetros de Hg. Isso vai ser multiplicado pelo volume 1, que é de 44,8 litros, já que nós temos 2 mol, então aqui 44,8 litros. Tudo isso, então, dividido agora pela temperatura na CNTP, que nós sabemos que é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E agora isso vai ser igual a P2, V2 e T2, que é isso que é fornecido para nós na questão. Então, a pressão vai ser de 700 milímetros de Hg, o volume 2 é o que nós queremos calcular. E agora a temperatura, ele nos diz que é 27 graus Celsius, então a temperatura vai ser 27 mais 273, porque nós vamos transformar em Kelvin.
Pessoal, fazendo essa conta, nós vamos chegar então ao volume 2, que é igual a 53,45 litros. Esse então será o volume ocupado por 2 mol de um gás a 700 milímetros de Hg e 27 graus Celsius. Vimos então aqui, pessoal, como é importante vocês estarem bem na matemática básica. Façam uma boa revisão lá com o professor Ferreto para não perder uma questão dessa aqui por erro de conta. Então, o que é que nós vimos hoje? O volume molar vai ser muito útil porque nós vamos poder agora comparar o estado que nós conhecemos para chegar ao estado que é pedido nas questões. As questões normalmente vão nos fornecer uma pressão e uma temperatura e vão nos perguntar qual o volume ocupado por esse gás. E como é que nós chegaremos a essa resposta? Nós vamos comparar utilizando o estado que nós conhecemos, que é a CNTP, onde a pressão é de 1 atm, ou 760 milímetros de Hg, a temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, e o volume nós sabemos, para 1 mol é 22,4 litros. E para finalizar, então, eu quero mostrar para vocês isso na prática, o que é que significa esse volume molar. Pensem no caso da água, que tem massa molar igual a 18 gramas. Então, 1 mol de água tem massa igual a 18 gramas. Isso significa dizer que 18 gramas de água, 1 mol de água, ocupa no estado líquido aproximadamente 18 ml, no estado sólido também. Agora, pessoal, quando nós passamos para o estado gasoso, nós vamos ter esse volume aumentado mais de 1.200 vezes. De 18 ml, nós vamos para 22.400 ml, que equivale a 22,4 litros. Então, isso mostra para nós a distância das moléculas no estado gasoso em comparação com os estados sólido e líquido. Um forte abraço a todos, vejo vocês então na nossa próxima aula.